Ok, galera, vamos aqui agora para as dicas de administração de materiais, hein? Administração de materiais, vamos lá. Primeira dica, noções básicas. O que é noções básicas? Essas dicas eu tenho o objetivo de passar para o aluno um modelo mental do que vem a ser a administração de materiais. A administração de materiais é um dos conteúdos mais difíceis que nós temos para ministrar aulas, para estudar. Por quê? Porque ainda eu não consegui identificar as principais referências bibliográficas da banca, principalmente da banca do CESP. Ok? Então lá, noções básicas. Primeiro, o aluno tem que... Então, olha só, essa primeira notícia, essa primeira dica é para o aluno ter um modelo mental, o que vem a ser a administração de materiais na ciência da administração. Então, olha só, objetivo da administração de materiais. A administração de materiais tem como objetivo promover o material correto, no local de operação certo, no instante exato e em condição utilizável ao custo mínimo. De novo, a administração de materiais tem como objetivo prover o material correto no local de operação certo, no instante certo e em condição utilizável ao custo mínimo. Ou seja, modelo mental, fixem isso, fixem esse modelo, internalizem esse conceito de administração de material, porque a banca do CESP costuma colocar alguns enunciados, alguns casos, alguma historiazinha, e o aluno vai lá e manda ver, cara. Tá? O aluno vai lá e faz um discernimento sobre aquela situação. Então, se o aluno coloca na cabeça dele que a administração de material é a garantia de existência contínua de um estoque organizado, de modo a nunca, olha a palavra, nunca faltar nenhum dos itens que compõem, sem tornar excessivo o investimento total. Lembrando que a administração de estoque vai querer ficar com estoques lotados, porque a obrigação dele é o quê? Nunca faltar. E lembre-se também que o financeiro odeia isso, porque quando você tem os estoques lotados, você descapitaliza a organização. Adota meios necessários ao suprimento de materiais imprescindíveis para o funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida e pelo menor custo. Olha aí, adota meios necessários ao suprimento de materiais imprescindíveis para o funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade certa, na qualidade requerida, pelo menor custo. As atividades são compras, cadastramento, recebimento, armazenagem, transportes e gestão de estoque. De novo, principais produtos da administração de materiais: compras, cadastramento, recebimento, armazenagem, transporte e gestão de estoques. Essa é a dica 1. Dica 2, que é a 17, né, que nós começamos lá pela direito administrativo, né? Vamos lá. Termos técnicos. Gente, a banca do CESP gosta de cobrar isso, tá? Então, na prova, se cai lá na prova lá o seguinte, ó, material ocioso. Gente, material ocioso é diferente do material antieconômico. Eu já vi várias provas de concurso, principalmente do CESP, que o cara vai pegar o conceito do antieconômico e vai mandar por ocioso, assim por diante. Então isso aqui cai demais, cara. Ocioso, quando, embora perfeitas condições o item de estoque e de uso não estiver sendo aproveitado. Então, quando você tem um produto que está em perfeitas condições para uso e não está sendo utilizado, o nome desse cara é chamado de quê? Material ocioso, de ociosidade, de ócio. Que legal, né? Material recuperável, olha só. Recuperável significa que ele deve ter, ó, sem ler lá, ó, ele está o quê? Com algum dano. Tá certo? Algum pequeno dano, só que esse dano pode ser o quê? Consertado e ele ser recuperável. Exatamente isso. Quando?
sua recuperação for possível e orçar no âmbito a 50% do valor de mercado. Então, gente, o item para ser considerado recuperável, o valor da recuperação, o orçamento, o custo necessário para recuperar, para levantar qualquer coisa aí, não pode ser superior a 50%. O examinador, com essa informação aqui, ele pode elaborar diversas questões de concurso. Antieconômico. Quando sua manutenção for onerosa, seu rendimento precário, em virtude do uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. Então é o seguinte, manutenção onerosa e rendimento precário. É chamado de quê? Manutenção e rendimento. Os dois são o quê? São onerosos, então é chamado de antieconômico. Mas eu pergunto para você, o cara funciona? Funciona. Por que não usa? Porque ele é antieconômico. Por que ele não usa? Por dois motivos. Ou a sua manutenção é muito cara, ou o rendimento dele é precário. Mas por que a manutenção dele é onerosa? E por que o rendimento é precário? Aí mando para você, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. Irrecuperável. Esse cara aqui caiu numa prova do CESP recentemente. Quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina, devido à perda de suas características ou à razão de inviabilidade econômica de sua recuperação. O que vem a ser inviabilidade econômica? Agora você tem que combinar com um item chamado recuperável. Inviabilidade econômica considera-se quando o custo dele é superior a 50% do seu valor de mercado. Valor de mercado, presta atenção nessa palavra, né? Dica 18. Terminologias. O que é isso, professor? São alguns termos específicos que o examinador pode querer saber de você, se você sabe. Por exemplo, primeiro, vamos ler todos. Artigo ou bem. O que é um artigo ou bem? Designa qualquer material, matéria-prima ou produto acabado. Unidade. Identifica a medida, tipo de acondicionamento, características de apresentação física, caixa, bloco, rolo, folha, litro, galão, resma, vidro, peça, quilograma e metro. O que esses caras aqui são? Caixa, bloco, rolo, folha, litro, galão, resma, vidro, peça, quilograma, metro. São tipos de unidade. Unidade de que é isso? Medida. Enquanto apago, vou ler mais uma vez para martelar na sua cabeça. Caixa, bloco, rolo, folha, galão, resma, vidro, peça, quilograma e metro. São exemplos de quê? São exemplos de unidade. Pontos de estocagem. Locais onde os itens de estoque são armazenados e sujeitos ao controle da administração. Estoque. Conjunto de mercadorias, materiais ou artigos existentes, fisicamente no almoxarifado, à espera de utilização futura e que permite suprir regularmente os usuários sem causar interrupções às unidades funcionais da organização. Estoque ativo ou normal. Cara, isso aqui é importante, hein? É o estoque que sofre flutuações, movimentações, quanto à quantidade, volume, peso e custo em consequência de entradas e saídas. Estoque morto ou inativo. Não sofre flutuações, é estático. Professor, então o estoque morto não é aquele produto que não utiliza mais? Não, aquilo é outra classificação, tá? Estoque morto é aquele que não tem o quê? Movimentações, não tem flutuações. Teve flutuações, é o estoque
ativo. Estoque empenhado reservado. Quantidade de determinado item com utilização certa, comprometida previamente e que permanece temporariamente em almoxarifado. Está disponível somente para uma aplicação, unidade funcional específica. Então ele já está reservado. Estoque de recuperação. Quantidade de itens constituídas por sobras de retiradas de estoque, salvados, retirados por uso através de desmontagens, sem condições de uso, mas passíveis de aproveitamento após a recuperação. Podem vir a integrar o estoque normal ou o estoque de materiais recuperados. Então, olha só, estoques de recuperação. Você já sabe o que é um item recuperado, né? E estoque excedente, obsoletos ou inservíveis. Esse cara é importante, cara. Excedentes, obsoletos ou inservíveis. Constitui as quantidades de itens em estoque, novos ou recuperados, obsoletos ou inúteis, que devem ser eliminados. Constitui um estoque morto. Estoque disponível é a quantidade... Aí aqui é o seguinte, aqui o professor deu um erro, cara. Então aqui é um estoque morto, tá certo? E aqui vem outra classificação, ó. Estoque disponível. A gente conserta esse cara agora para ficar bonitinho, tá? Dá um Ctrl B para salvar. Então aqui. Só recapitulando aqui para ver para não ficar bagunçado. O que vem a ser um estoque excedente, obsoleto ou inservíveis? Constitui as quantidades de itens em estoques novos ou recuperados, obsoletos ou inúteis, que devem ser eliminados. Constitui um estoque morto. Cara, se ele está lá, que não tem utilidade nenhuma, ele tem que ficar no estoque? Não. Qual que é a função dele? Eliminar, porque está ocupando espaço. E agora tem aqui estoque disponível. É a quantidade de determinado item existente em estoque, livre para uso. Estoque teórico é a soma do disponível com a quantidade pedida aguardando o fornecimento. Esse cara aqui já caiu em concurso, exatamente isso, na banca do CESP. Então a banca do CESP colocou aqui, estoque teórico é a soma do disponível com a quantidade perdida aguardando o fornecimento. Pronto. O certo, errado, certo. Então o CESP, na sua prova, que você vai fazer dia 19, ele pode falar, por exemplo, que o estoque disponível é a quantidade do item. Então ele copia, cara, ele copia, Ctrl+C, Ctrl+V. E se torna uma questão difícil. Por quê? Porque são bastantes itens a serem decorados. Estoque mínimo de segurança. É a menor quantidade de um artigo ou item que deverá existir em estoque para prevenir qualquer eventualidade ou emergência provocada por consumo anormal ou atraso da entrega. Então isso aqui é a reserva, é a contingência. Então estoque mínimo, estoque de segurança é importante, muita confusão que existe sobre isso. Estoque médio operacional é considerado como sendo a metade da quantidade necessária para determinado período, mais o estoque de segurança, estoque mínimo, né? Ok. Então é considerado como sendo a metade da quantidade necessária para um determinado período, mais o estoque de segurança. Olha o que é o estoque operacional, cara. O estoque operacional. O que é o estoque operacional? É aquele estoque necessário para que a operação possa fluir sem problemas. Qual que é a quantidade? Está aqui. É considerado como sendo a metade da quantidade necessária para um determinado período, mais o estoque de segurança. Professor, então eu preciso no mês de maio utilizar 30 unidades. Qual que é o estoque operacional? A banca pode mandar você fazer. Sendo que o estoque mínimo é de 5 peças. Então você vai colocar 30 é o consumo. Não é isso? É o consumo. Metade é o quê? 15. 15 mais 5, 20. Então a resposta é 20. Atenção, hein, cara? Atenção, hein? Estoque máximo. O nome já diz. É a quantidade máxima que tem que ficar lá, que não pode ultrapassar essa quantidade máxima. Quantidade necessária do item
para suprir a organização em um período estabelecido, mais o estoque de segurança, a contingência, a reserva. Ponto de pedido, limite ou chamada de ponto de ressuprimento. Quantidade de item que, ao ser atingida, requer a análise para ressuprimento do item. Ponto de chamada de emergência, outro termo que pode cair. Quantidade que requer medidas especiais para que não ocorra a ruptura do estoque. Normalmente é igual a metade do estoque mínimo. Olha só, ponto de emergência, né? Quantidade que requer medidas especiais para que não ocorra a ruptura do estoque. Normalmente é igual a metade do estoque mínimo. Professor, o que vem a ser essa tal de ruptura, professor? Está aqui. Ruptura do estoque ocorre quando o estoque determinado item zera. Estoque igual a zero. A continuação das solicitações, não atendimento a caracteriza. Professor, eu quero saber essa ruptura. Cara, você vai no supermercado e você gosta do leite ninho, por exemplo. Tá? Leite ninho. Então você vai no mercado lá, você compra o leite ninho. Chegou um belo dia, você chegou no supermercado, não tem o estoque mínimo, não tem o leite ninho que você gosta. E você foi lá para comprar o cara. Nesse caso, ocorre uma ruptura de estoque. Por quê? Porque não tem estoque igual a zero. Professor, tem um risco no meio aqui, professor, tira esse risco na hora. Vamos mais uma dica aqui. Frequência é o número de vezes que um item é solicitado ou comprado em determinado período. Tempo de tramitação interna. Tempo em que um documento leva desde o momento em que é emitido até o momento em que a compra é formalizada. Prazo de entrega. Tempo decorrido da data de formalização do contrato bilateral de compra até o recebimento da mercadoria. Então, o prazo de entrega, gente, vai desde o momento da formalização do contrato de compra até o quê? O recebimento da mercadoria no almoxarifado. Então, esse é o prazo de entrega. Uso. Tempo de reposição ou ressuprimento, lead time, cai muito isso. Tempo decorrido desde a emissão do documento de compra, requisição até o recebimento da mercadoria. Tempo decorrido desde a emissão do documento de compra, requisição até o recebimento da mercadoria. Isso aqui não é do contrato, cara. Prazo de entrega é diferente. Prazo de entrega, você assinou o contrato, o cara vai lá e entrega para você. Aqui é o lead time. Aqui você faz o pedido, tá faltando 10 unidades, fez o pedido, pronto. Até a entrega vai ser o lead time, tá? Acabando. Requisição pedido de compra. Documento interno que desencadeia o processo de compra. Mapa comparativo de preços. Documento que serve para confrontar condições de fornecimento e decidir sobre a mais viável. Inventário. Inventário é a contagem física, vai lá e faz a contagem, a ser confrontada com os controles definidos pela empresa, podendo ser estes controles manuais ou informatizados. Estoque de cobertura é o valor, este valor é calculado para a obtenção da relação entre o estoque e o consumo indicado. Por quanto tempo o estoque suportará o consumo sem que haja reposição? Então, estoque de cobertura, quanto que aquele estoque consegue atender as unidades sem ressuprimento, né? Ok. Agora vamos falar de gestão de estoques, né? Gente, aqui gestão de estoque, a gente falou um pouquinho sobre estoque mínimo, ponto de pedido e estoque máximo. Aliás, nós lemos ali os termos técnicos. Porque a dica 18... fala o seguinte, a intenção da dica, a dica 17, eu quero passar para vocês, o que aconteceu aqui, gente? Pronto, a dica 17, eu quis passar um modelo mental de como você deve pensar a administração de materiais. A dica 18, nós elencamos ali uns 20 termos técnicos. Todos eles são importantes, cara. Concurso público é humildade.
Humildade, cara, disciplina, aquele caminho, degrauzinho cada dia, até você chegar lá, e você consegue chegar lá, pode ter certeza disso. Então, na dica 18, eu passei todos esses termos técnicos. Agora a gente vai falando coisas pontuais. Muito importante, muito importante. Um dos assuntos mais importantes em termos de materiais é a gestão de estoques. Então aqui, nós estamos falando de quê? Ó. Aqui nós temos a quantidade de itens, aqui o tempo. Tá? Esse cara aqui, esse aqui é o estoque mínimo. Tá? Esse estoque mínimo é o de reserva, de contingência, não é para ser utilizado, só em situações anormais. É uma garantia. Se você tem um estoque mínimo, você tem um estoque... Opa, escreve direitinho, vai, vou escrever, pronto, ó. Máximo. Ok. E aqui está o estoque. Né? Esse cara aqui é o ponto de reposição. Tá certo? Daqui você faz o pedido. Aqui chegou, ó. Pronto. Esse tempo aqui, ó. Aqui é tempo, né? É o lead time. Pronto. Essa é a gestão de estoques. Pronto. Sabe o que é o estoque mínimo? Na prova, o cara vai falar que o estoque mínimo deve ser considerado. Não. Ele é uma contingência. Lá o cara vai falar o seguinte na prova, que está numa super promoção, que você pode comprar além do estoque máximo. Não, o estoque máximo não diz máximo. Tá? Estoque mínimo é o estoque de segurança, é a contingência, é a reserva. É a menor quantidade de um artigo ou item que deverá existir em estoque para prevenir qualquer eventualidade ou emergência, falta, provocada por consumo anormal ou atraso de entrega. Tempo de reposição ou ressuprimento. Ponto de pedido, aquele pontinho. Aquele momento eu tenho que comprar, porque se eu passar daquele ponto ali, eu vou começar a utilizar o estoque mínimo. Corresponde ao tempo decorrido desde a emissão do documento de compra, requisição, até o recebimento da mercadoria no estoque. Estoque máximo é a quantidade necessária de um item para suprir a organização em um período estabelecido, mais o estoque de segurança. Eu já vi várias provas de concurso, o cara esquecer de colocar mais o estoque de segurança. Ora, invalidou a questão, porque é o máximo mais o estoque de segurança, que é o estoque mínimo. Bacana, galera. Aqui é para fixar, cara. Aqui não tem lero-lero não, tá? Ok, vamos para frente aqui. Dica número 20. Vou bater marreal para vocês, tá? Vou bater marreal para vocês. Esse assunto aqui é potencial assunto de prova, tá? Nós temos critério de avaliação. O preço específico. Cara, você quer comprar um avião. Ele vai para o estoque, é um preço específico. Aí você tem o PEPS, o EPS e o preço médio. Essa dica é para deixar registrado. Assistam a aula de novo. O cara pode colocar lá uma tabelinha para você. Colocar uns 3, 4 movimentos para você fazer a ficha de estoques, a ficha de controle de estoques.
e mandar você calcular o PEPS, o EPS ou o preço médio. Cara, então aqui a importância, dica, é para você assistir de novo. Com certeza aqui, minha opinião, eu acredito fielmente que ele vai cobrar isso na prova de você dia 19. Eu acredito nisso, tá? Gente, seguro morreu de velho, tá certo? Não custa nada, você está revisando já. Aqui essa aula tem esse objetivo. O nosso aluno é o aluno que concurseiro que estuda. Então, tá na hora, cara. Tem que ir lá, ó. Pode ser, ó, ele coloca lá no comando, coloca uma ficha, coloca 3, 4 itens e fala assim, com base no enunciado, responda os itens de 100 a 105, por exemplo. Aí vai perguntar lá do PEPS, do EPS, pronto. PEPS, primeiro que entra, o primeiro que sai. O EPS, o último que entra, o último que sai. Tá certo? E nós temos aqui o preço médio. Dica 21. Avaliação dos itens. Tudo que está em estoque tem que ter um preço, cara. Tem que ter um preço. E esse preço tem que ter um critério. Esse critério está na legislação. Então preste atenção no critério, ó, questão de prova. Os itens de estoque serão avaliados pelo preço de custo de aquisição, produção ou de mercado. Entre os dois, o menor. O CESP pode mandar você fazer um julgamento. Ele fala, o cara comprou um notebook por R$5.000. O compra do notebook de R$5.000 é o quê? O preço de aquisição, é o custo de aquisição. Está lá no estoque. Só que aquele notebook que ele pagou 5 pila, vale R$1.200. Ora, a nota está 5 pila. O valor de mercado, o valor que quanto vale, quanto o mercado paga por ele, 1.200. O examinador vai mandar você falar qual é o item que você vai registrar, você ou o gerente de estoques. Qual é o item? O menor. Custo de aquisição, de compra ou de produção, dos dois, o menor. Esse comparado com o do mercado, o quê? Dos dois, o menor. Não esqueçam dessa dica. Dica 22. Sistemas de inventários. Inventariar. O que é você fazer o inventário? É fazer a contagem física dos itens de estoque. Tem que ter a conferência? Tem. O que é o inventário físico? Controle que pode ser feito em qualquer empresa para auxiliar o fluxo de caixa é o referente aos inventários. Estoques em excesso significa gastar dinheiro à toa. Arcar com um custo que não traz benefício algum. Qualquer custo, seja ele relacionado à produção, à administração de materiais ou simplesmente ao estoque, pode ser reduzido se bem gerenciado. O sistema de inventário é uma relação pormenorizada, individualizada, por espécies das mercadorias, produtos manufaturados, matérias-primas, produtos em fabricação e bens de almoxarifado, existentes na data do balanço. É levantado ao término de cada período base por incidência do imposto de renda. Então as empresas são obrigadas a fazerem o inventário. Só que obrigadas por quem? Pela legislação do imposto de renda. E aí nós temos dois tipos de inventários. O periódico é por períodos. Períodos. Permanente, constantemente. A empresa utiliza o método periódico. Significa dizer que ela vai marcar determinados períodos do ano para fazer a contagem física. Que a contagem é lá com a planilhinha lá. Esse cara existe, está aqui, pronto. Permanente, não precisa fazer, porque já é constantemente. Né? Uma empresa, uma padaria pequenininha, vai utilizar o periódico ou o permanente?
Professor, como é pequenininho, o estoque é pequenininho, então não precisa colocar o permanente. O permanente é mais caro, tem que ter gente especializada nesse assunto. Você vai usar, então, no padaria, o quê? Periódico. Professor, uma indústria automobilística gigante, vai ter o quê? Permanente. Dica 23. Classificação ABC. O que é a classificação ABC? É um método de priorização de gestão dos estoques. Por exemplo, os estoques de nível A são aqueles que requerem mais atenção. Por quê? Porque possui um valor agregado maior. Itens classe B, médio, C. Do estoque, você vai perceber que 20% dos produtos corresponde a 80% do valor financeiro. Esses 20% que corresponde a 80% do valor financeiro, ele é um item classe A, B ou C. A, B ou C, eu não ouvi isso. A. Essa classificação ABC, coloque na cabeça de vocês. O critério dela é dinheiro. Aqueles itens de estoque com maior valor agregado é chamado de A. O C é o menor e o B é o intermediário. Ou seja, um item classe A. O que vai ser um item classe A? Corresponde a um pequeno número de itens responsáveis por alta participação do valor total dos estoques. Exemplo, 8% dos itens correspondem a 80% do valor do consumo dos estoques. São itens tratados com especial atenção por parte da administração. Por isso que fala que o cara é item classe A. Se tem o classe A, tem o classe B e o classe C. Isso aqui tem da filosofia lá do Pareto. Vamos lá. Classificação X, Z, Y. Classificação X, Y, Z. O ABC do dinheiro. O X, Y, Z é da essencialidade. O cara é baratinho, só que o cara é importantíssimo para a operação. Sem ele, você para uma indústria de milhões de reais. Então, devido a esse motivo, esse cara vai ser de classe X. Outro exemplo de essencialidade. O cara, esse item de estoque é dificílimo você comprar o sujeito. Tem que fazer pedido, feito por encomenda, não sei o quê. Ele é X. Ou seja, esse método X, Y, Z, você tem que colocar na sua cabeça, você tem que ir na prova sabendo que é por essencialidade. Já o anterior é pelo dinheiro, o valor. O que é um item classe X? Podem ser substituídos facilmente. O exemplo eu dei errado, viu, gente? Aquele cara que é difícil é classe Z. Y podem ser substituídos, porém com dificuldade. E o classe Z é o mais essencial. O Z significa que o cara é insubstituível. Então ele merece um tratamento super especial. Dica 25. A gestão de estoque, ela tem alguns indicadores. Por exemplo, indicador de desempenho, acurácia dos estoques, nível de estoque e giro de estoques. Você tem que ir para uma prova do CESP, da FCC, com esses caras na cabeça, meu. Cara, pode pôr fé, cara, que esse assunto aqui você vai na prova tinindo. Indicadores de desempenho. O que é um indicador de desempenho, né? Ele vai indicar um resultado, uma avaliação, mensurar. Existem vários indicadores de produtividade na análise de controle dos estoques, sendo os mais usuais diferenças entre o inventário físico e contábil. Lá no sistema, lá no computador fala que tem 100 peças. Esse é o sistema contábil ou o sistema físico? Contábil. Só que lá na realidade tem 90 peças.
Esse 90 FES é o inventário contábil ou é o físico? É o físico. Esse aqui é o melhor indicador de gestão de estoque, é a diferença. O ideal é que não tenha diferença, que é o que seja a igualdade, mas é difícil demais esse negócio. A acurácia dos estoques, a gente vai ver a veracidade dos estoques. Nível de serviço ou de atendimento. A unidade pediu caneta, tem. Opa, poseu. A unidade pediu caneta, não tem caneta. De novo, não tem. Então, nível de atendimento. Como assim atendimento? Se o estoque, se a gestão de estoque está conseguindo suprir a demanda das unidades. E o giro dos estoques. Né? Acuracidade. Acuracidade é a conferência de estoque onde o estoque físico existente e a quantidade do estoque lógico, aqui está no computador, sistema de controle de mercadoria deve ser igual. O controle de recebimento, conferência, armazenamento, produção e expedição de mercadoria de um estoque. Indicadores. Isso aqui eu vou pular indicadores aqui que eu acho que não vai cair para vocês. Nível de atendimento ou serviço de atendimento. Um dos indicadores mais importantes, pois mede a eficácia, o resultado dos estoques em atender às solicitações dos usuários. Ou seja, será que os estoques têm atendido às necessidades do departamento comercial? Então, isso aqui é o nível de atendimento. Não adianta você ter uma administração de estoque quando o cara pede e não tem. Não pode ter ruptura, né? Nível de serviço. Número de requisições atendidas, aqui é o indicador, né? Esse aqui não tem muita importância. Giro de estoque, isso é importante, cara. Giro, né? Cara, para as empresas provocam vários giros. Quanto mais gira o estoque, mais as empresas têm lucratividade. É melhor. Mais renovação dos produtos, tudo. Mede quantas vezes por unidade de tempo o estoque renovou, girou. Em supermercado, o tempo de giro ideal é 28 dias, ou seja, em 28 dias ele vender tudo que ele comprou, né? Sei porque eu já trabalhei em supermercado, né? O giro do estoque, um indicadorzinho, né? Pronto. Agora eu quero falar dica 26, administração de materiais. Envolve conjunto de compras, recursos materiais que é em estoque e recurso de gestão patrimonial. Do patrimônio, você comprou esse notebook e tem uma etiqueta, então vai ter que ter o controle patrimonial. Esse controle patrimonial, essa gestão patrimonial, está muito vinculada à Lei 4.320. Tá certo? É o aluno ter essa noção geral. E, finalmente, a nossa última dica é o lote econômico de compras. O que vem a ser o lote econômico de compras? Cai na sua prova. O examinador não vai aprofundar esse assunto. Você pode ter certeza disso. O lote econômico de compras, gente, é o seguinte. É o melhor... isso aqui é uma ferramenta lá para o setor de compras. Qual é o melhor momento para você comprar, né? Então, é uma determinada quantidade de material que, ao ser encomendada, propiciará o menor custo operacional anual de se adquirir e manter estoques. O nome já diz, lote econômico de compras, né? Representa a quantidade de material de tal forma que os custos de obtenção e de manutenção sejam mínimos. Ok, né? Pronto, fechamos aí o bloco de materiais. O próximo será de gestão de pessoas. Já volto.